Apocalipse 3, 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 3, 14 a 19. Apocalipse 3, 14 a 19. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amados, se tem alguma coisa, vou dizer para você. Enquanto a irmã Vanessa louvava, Deus estava falando grandemente comigo. Quantos vamos rápido, meninas. Troca aqui em cima do baú se for preciso. Tantos quantos estão exatamente como nós vamos ouvir nesta noite. Quantos tantos estão assim e estão disfarçados. Estão disfarçados. Alguém já foi, nessa época do ano, nas lojas do centro? Eu ainda não fui esse ano. Mas quem já viu aquelas lojas, principalmente no Zoom 99, tem umas fogueirinhas, que fica com uns foguinhos acesos, mas não é de verdade, é uma luzinha. Quem já viu? Quem já viu? Fala pra mim, gente. Parece mesmo fogo, não parece? Mas não queima. Não vai nada, só sopra, né? Não queima, não aquece, não vai nada. Só fica aquela falsa luz. Fica aquele foguinho, mas queimar mesmo, que é bom, não queima. Então você vai ver nesta noite algo tremendo. Apocalipse 3, 14. É a mesma linguagem dessa? Dessa aqui? É a mesma linguagem dessa? Mas não? Então vamos ler juntos. Apocalipse do 14 ao 19. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva. Olha, presta atenção. Quando falou assim, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, não era a mensagem vinda da boca de João. Não era. Mas era o Espírito Santo que estava ordenando que João escrevesse. Então isso que vai ser dito agora não é da boca de João, mas é direto de Jesus Cristo, direto de Deus. Deu para entender? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não és fria, nem quente. Melhor, volte lá. O computador está mais rápido que eu. Próximo. Conheço as suas obras. Sei que não é fria, nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conheces, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim. De mim quem? De mim quem? De mim quem? De Deus. Que compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rica. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio, de mim o Senhor está falando, para ungir os seus olhos, que possa enxergar. Repreendo e disciplino aquele
aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, seja rápido e arrependa-te. Ministrar sobre o livro de Apocalipse, para mim, é sempre uma honra, pois ele trata de um fim que para muitos já chegou. E para muitos estão mais perto do que imaginam. O livro de Apocalipse, amados, presta atenção agora. Não está escrito nada disso lá. Vou ensinar algo para vocês. O livro de Apocalipse, do capítulo 2, ao versículo 3, ele relata sobre as 7 igrejas da Ásia, que João certamente conhecia cada uma delas. Muito bem. E Jesus fala, nesse trecho, da condição exata de cada um. Nos capítulos 2 a 3, ele se refere às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele fala, o Senhor Jesus usa João para falar para as igrejas, exatamente de cada uma, o estado de cada igreja. Ele representa essas 7 igrejas, representa as igrejas cristãs de hoje, irmãos. Sabe, se nós lermos o livro de Apocalipse, do 2 ao 3, que são as 7 cartas para as 7 igrejas, nós vamos comparar. Preste atenção no que a pastora está falando. Depois em casa você lê, você medita. Se você está na sua casa agora, ouvindo, não abra não, não leia não. Se a pastora tossir, não se porte, né? Está limpando o peito, graças a Deus, a voz já está voltando. Diga glória a Deus. Somos sujeitos às mesmas coisas nesse mundo, mas o Senhor nos livra de todas. Porque eu fui ao médico, porque eu estava tossindo demais, rouca, e eu disse, Senhor, doutor, eu tenho alguma inflamação. Ele disse, olha, você não tem nada no pulmão, você não tem nada no peito, você não tem nada na garganta, você não tem nada no ouvido, eu não posso nem te dar antibiótico. Ele disse, vou te dar um liquidinho lá, um negocinho doce, um pozinho que eu ponho na água, toma. Ele falou, para limpar, né, para amenizar sua garganta, porque você está tossindo muito. Mas você não tem nada. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. O inimigo das nossas almas é Satanás. A gente vai no médico é por permissão de Deus, porque Deus mostra mesmo que Ele nos livra, mas Satanás ainda fica colocando sintoma em nós, para ver se nós desistimos, irmãos, sabe? E às vezes o nosso corpo fica baqueado, fica. Mas nós temos que levantar, sacudir a poeira e dizer, maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. E hoje, é muito sério e é muito oportuno o que nós lemos. Sim ou não? Nós temos ali que eu que conheço as cartas, e muitos aqui já devem ter lido as cartas para as igrejas. Laodiceia foi uma cidade que quem refundou aquela cidade deu o nome de Laodiceia porque a esposa dele chamava Laudes. Então ele colocou o nome de Laodiceia. E Laodiceia sobrou para ela, olha, irmãos, boas coisas, entre aspas, do que está acontecendo hoje em dia dentro das igrejas. Eu fiz até uma observação aqui. E se vocês concordarem comigo, vocês podem dizer amém, que você vai concordando comigo. As igrejas têm vivido seus melhores momentos em todos os sentidos. Reconhecimento financeiro. As igrejas têm crescido. Os seus pastores e o seu povo têm ficado conhecidos. Livros, músicos, cantores, cristãos ricos, famosos, políticos, jogadores de futebol. Nunca se viu tantas pessoas se entregando ao cristianismo. Nunca se viu tantas igrejas abastadas.
igrejas grandes, e mega igrejas, até as pequenininhas já conseguem andar sozinhas, ser independentes. Mas como lemos no livro de Apocalipse, nunca esteve tanto a desejar. Nunca esteve tanto a desejar. E quando eu falo da igreja, eu estou falando a começar pelos cabeças. Nunca se viu tanto pastores cometendo atrocidades. A senhora não tem vergonha de dizer isso, pastora? Muita vergonha. Mas por ter muita vergonha, é que eu procuro viver uma vida zelosa na presença do Senhor. Pois a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Nunca se viu tantas pessoas frias dentro das igrejas, que quando vê o irmão orando, ele para e se espanta e acha que é até da carne. Porque ele prefere dar mérito para o capeta, ele prefere dar mérito para o diabo, ele prefere acreditar que quem está curando é Satanás. E Satanás pode fazer isso mesmo, mas saiba de uma coisa, ele tira de um lugar e coloca no outro. Nós aprendemos domingo passado que nós não devemos ser como a mulher de Ló, não olhar para trás, para as coisas do mundo. Mas foi muito oportuno, a mensagem de sexta-feira do irmão Eduardo, que Deus deu para ele, que nós não devemos ser como a mulher de Ló, olhar para trás para as coisas do mundo, mas precisamos olhar de onde o Senhor nos tirou. Porque a palavra de Deus fala que Ló, quando estava fugindo da tentação, e isso não estava na mensagem de hoje, ele não olhou para trás. Mas se nós voltarmos lá no trecho, quando Ló chegou lá em cima, ele olhou e ele viu de onde o Senhor o havia tirado. Foi só aí que ele se deu conta de que sua mulher tinha se perdido no caminho. Quantos que não estão dentro da igreja hoje? E quantos que estão dentro da igreja, um pé dentro da igreja, outro lá fora? Porque está preocupado, porque o parente não gosta, porque o fulano não gosta que ele vai na igreja, porque o ciclano está falando isso da igreja, porque o Beltrano está falando aquilo do pastor. Ló não se preocupou. Ló amava sua esposa. Ló amava suas filhas, pois ele queria dar o melhor para elas. Mas na hora de buscar a salvação, foi cada um por si. Ele só se deu conta de que sua esposa não estava mais com ele quando ele chegou lá em cima. Pois a salvação é individual. Se ele tivesse procurado ela no caminho, ele também não teria chegado até lá. As igrejas estão... Vocês estão com frio aí atrás? Chega aqui para frente, ó, senta aqui para frente. Todo mundo gosta de ficar socado lá atrás, porque todo mundo tremendo lá atrás. Nem perto da fogueira. Nem perto da fogueira. Nós temos visto a igreja, as igrejas lotadas. Eu ligo a televisão, eu vejo os programas de televisão, eu vejo até mesmo os padres querendo imitar os evangélicos, eu vejo as pessoas que são de outras religiões cantando músicas evangélicas, mas poucos você consegue ver o brilho do Espírito Santo. Poucos você consegue ver transpassando a glória de Deus. E nós lemos em Apocalipse 3, do 14 ao 19, volta lá, nós vamos ler de novo. Eu quero inculcar isso na tua cabeça nesta noite. Que ele disse assim, do 3, do 14 ao 19, vamos ler junto? Ao anjo, hoje é o anjo da igreja aqui, é para mim a carta que chegou. E eu estou comunicando. Quem é o anjo da igreja hoje aqui? Quem é o anjo da igreja? Solta a voz, gente, esse gato comeu a língua, abre a língua.
língua para atrapalhar. Quem tem língua? Deus que não tem língua, está com vergonha. O gato comeu. Cadê, irmã? O gato comeu a língua da mãe do... Tem língua? Tem língua? Ah, tem língua! Tem língua. Então, quem é o anjo da igreja? A carta que chegou para mim hoje eu vou comunicar para vocês. E ela diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, hoje em Ribeirão Preto, não mais em Laodiceia. Essas são, vamos, as palavras do amém. O amém é o quê? O que significa o amém? Fim. Encerrar. Quando alguém quer que alguém pare, o que ele fala? Amém. Amém. Aí a pessoa sossega, não é? Para não falar para, né? Eu concordo, não é? Então é para a hora do quê? Do amém. A testemunha fiel e verdadeira. Presta atenção, que isso aí não é fraude. A testemunha que está comunicando para vocês é fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus, Jesus Cristo, é Ele que mandou a mensagem. Deu para vocês entender agora? Nós estamos ruminando a palavra de Deus agora. Prossiga. Conheço as suas obras. É o Espírito Santo, dirigido por Jesus, agora falando para a igreja. Conheço as suas obras. Sei que não é frio e nem é quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem é quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, diz o Senhor Jesus. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Quantas vezes nós chegamos no Senhor Jesus e falamos: não, eu estou muito bem, não tem me faltado nada, as coisas estão ótimas. Mas olha que a palavra ali, não reconhece, porém, reconhece, igreja, que somos o que sem Jesus? Miserável. Somos mais o quê? Vamos, irmãos. Somos dignos de compaixão, dignos de dó, dignos de amor de Deus. Nós ainda estamos nesse estado. É assim que nós estamos. Ainda que você não volte nada dentro da sua casa, ainda que o seu celeiro esteja cheio, sua despensa esteja farta, você abre a geladeira, lá tem tudo para você comer, você não lhe falta coberta, não lhe falta um teto, você tem um carro, você tem um trabalho, você tem uma bicicleta, você tem um gato, uma tartaruga, um periquito. Mas isso ainda não é nada. Ainda somos o quê? Miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego, e ainda estamos desnudos. Estamos nus perante o Senhor. Estamos desvestidos perante o Senhor. Por quê? Dou-lhe este conselho. Hoje o Senhor fala para nós. Leiam comigo. Compre de mim ouro, provado aonde? Para quê? E roupas brancas, para que te vista e não apareça a sua vergonha e a tua nudez. E que unja os teus olhos com o quê? Para que você veja. E eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque ela é eficaz. A falta olha, irmãos, a falta de discernimento da igreja. Presta atenção no que eu vou dizer. Nunca esteve tanto a desejar a igreja, sim ou não? Avaliando por esse ângulo, sim ou não, igreja? A falta de discernimento não vem pela dor, pelo sofrimento que você passa, mas sim por sermos molestados pelo prazer do mundo. Diga: a minha fraqueza não vem pelas minhas lutas, mas sim pela ilusão do prazer que o mundo me oferece. É aí que está o problema. Muitas pessoas pensam que estão se afastando de Jesus por causa da luta. É mentira do diabo, irmãos. A luta, o que a Bíblia fala sobre a luta?
é isso que nós temos visto. As pessoas têm passado pela luta e têm produzido o quê? O desânimo. E o desânimo, a queda. Então isso não é de Deus. Pois o Senhor diz que as lutas serviriam para nos aproximar dele. Diga misericórdia. Por isso, estamos sendo vencidos por ele. Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem, igreja? Por causa disso, estamos sendo vencidos por Satanás. Porque temos deixado levar pelas emoções. Temos deixado levar pelas aparências. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, achava que estava tudo bem. Olhava para Deus. Como nós vimos em Apocalipse 3,17, que diz assim, como dizia, o que fala lá no 3,17? No 17, pastor William. No 3,17. Estou rico. O que mais? Não tenho falta. E não sabes que és o quê? Sabe como que a minha Bíblia fala? Não sabe que é desgraçados. Sabe o que é desgraçado? Sem a graça de Deus. Sabe? A igreja de Laodiceia achava que estava por cima da carne seca. Como nós vemos hoje, pessoas batendo, olha, a igreja tem 5 mil membros, tem 1 milhão, 100 mil. Se Jesus colocasse numa peneira agora, imagina que a peneira de Jesus Cristo tem uns buracos desse tamanho. É bom, né? Ó o tamanho do buraco da peneira. Pequenininho, né? O tamanho do buraco da peneira de Jesus Cristo é desse tamanho. E ele já começou a sacudir. Mas aqueles que estiverem firmes em Cristo Jesus, eles vão resistir à peneira. Mas aqueles que estão só de emoção, eles não vão resistir. Diga misericórdia. Nós lemos em Lucas 12, 15, que diz assim. Lucas 12, 15. Nós vamos fazer algo diferente nesta noite. Eu queria que você prestasse muita atenção. Olha o que fala em Lucas 12, 15. Então diz, leiam comigo. Cuidado. Fique do quê? Com todo tipo e da vida de um homem. Não quisestes que na quantidade dos seus bens. Vou ler de novo. Então lhe disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Presta atenção. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produzia muito. Tem mais aí? Deixa eu ver se eu pus só isso. É só isso mesmo que eu queria. É só o primeiro trecho. Volta lá. Então ele disse, cuidado. Fique o quê? Contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste dos seus bens. Você quer mostrar quem você é perante o Senhor Jesus? Olha bem para a pastora. Eu vou ler um trecho de um testemunho que eu fiz questão de anotar e trazer esse testemunho para vocês. Há 22 anos eu fui salva com o Espírito Santo no batismo nas águas. Juntei-me com uma igreja cheia do Espírito Santo. Se eu me emocionar, irmão, vocês me ajudam, tá? Mas meu marido e eu caímos numa armadilha religiosa. Íamos à igreja todas as vezes que as portas estavam abertas. Tivemos todas as posições e títulos que você possa imaginar. Por um tempo, eu fui administradora de uma faculdade bíblica. Éramos diáconos, professor de escola dominical, obreiros no altar.
conselheiros pessoais e ensinavam nas classes dos recém-chegados da igreja. Qualquer coisa que você citar, saiba que nós fazíamos na igreja. Não tínhamos poder em nossa vida. Cantávamos, louvávamos, adorávamos, fazíamos orações superficiais. Mas durante a semana, vivíamos do jeito que queríamos. Achávamos que pelo fato de não sabermos, de não bebermos, de não fumarmos, de não frequentarmos festas mundanas, nós estávamos indo para o céu. Caímos na mentira com que a maioria das igrejas está alimentando-se hoje. É uma mentira, não creia nela. Nós ouvíamos os apelos do altar e fazíamos apelos do próprio altar. Pregávamos sermões durante anos, dizemos aquilo tudo. Éramos miseráveis, estávamos cegos e nus, desapontados. Nós ouvimos apelos do altar, fizemos apelos, pregávamos sermões durante anos, fizemos aquilo tudo e éramos miseráveis, estávamos cegos e nus. Na verdade, estávamos desapontados com Deus, porque achávamos que o cristianismo era tudo aquilo e não havia poder de forma alguma. Quando nossa filha caiu no mundo, no pecado, aquela filha tão querida que criamos dentro da casa de Deus, ensinamos para ela tudo o que aprendemos, mas não vivíamos verdadeiramente. Diga glória a Deus. Fomos de carro até uma igreja numa quarta-feira. Sentamos no fundo do santuário. Steve, o pregador, não pregou um sermão naquela noite. Ele conversou um pouquinho e fez um apelo. Sentado ali, eu me lembro de que meu coração não estava batendo. Não havia convicção. O quão perdida eu estava. Algumas vezes, nós que temos estado na igreja durante anos, especialmente aqueles que já se acham que já sabem tudo, somos as pessoas mais duras de sermos alcançadas, porque não aceitamos, porque não sentimos que temos aquela necessidade real. Achamos que já entregamos a nossa vida para Jesus, que já estamos dentro da igreja e que já é suficiente. Já bebemos nas águas, pastora. De vez em quando falo em línguas e até sapateio e choro. Às vezes é muito fácil pregar um alcoólatra, porque eles sabem que tem necessidade. É muito fácil pregar para uma prostituta, porque ela sabe que precisa. Mas para uma pessoa religiosa dentro da igreja, que está cega, que não sente necessidade, aquele espírito de hipocrisia, é difícil. Quando me sentei e observei as pessoas indo para frente, para o altar, pensei, olha meu esposo, não é lindo? Os irmãos ouvindo, recebendo o apelo. Aquele casal, há anos, há 22 anos, tinham entregado a sua vida para Jesus. E eles descobriram que eles haviam entregado as suas vidas para uma igreja, para uma religião. E eles só descobriram isso quando eles viram a sua filha indo embora, sendo entregue para o mundo. Porque o testemunho que eles davam dentro de casa não era o testemunho que ela via dentro da igreja.
E ela disse para o esposo dela: não é lindo? Que Deus os abençoe, eles estão sendo salvos. Fui dormir naquela noite e acordei no dia seguinte para escovar os dentes. Quando fiquei ali na frente do espelho, com o meu jeito de virtude aos meus próprios olhos e de impiedade, eu disse: ó Senhor, dai-me mais de ti. Aquela mulher que foi naquela igreja naquela noite, e ela foi esperando que o pastor trouxesse um grande sermão. Mas aquele pastor só conversou com as pessoas e fez um apelo, e as pessoas foram para frente, e aquela mulher viu tudo aquilo, relembrou da sua situação, e no outro dia, quando ela acordou, que ela olhou no espelho, ela disse: tudo que eu tenho não é nada. Os prazeres que eu tenho sentido, a satisfação que eu penso sentir, a alegria que eu penso sentir, não é real. Eu disse naquela noite anterior, presta atenção, começou a me assaltar. Tudo aquilo que aquele pregador pregou naquela noite começou a remexer com o meu coração. Era um dia de ação de graças na minha cidade. E eu me senti tão infeliz naquele dia que nem conseguia sair para comer. Fomos ao culto à noite. E o Senhor começou a me mostrar como eu era. Eu era morna, vivia enganada, era um mau cheiro para as narinas do Senhor. Quando pensei em ir para o altar, lembrei-me de que havia gente na minha igreja, gente que me conhecia dentro do santuário, e eu achei que era só passar escondido pelo corredor lateral e arrepender-me. E ele disse: ó, não faça isso. Você tem jogado de acordo com as regras e se escondido discretamente durante 22 anos. Se quiseres que essas algemas sejam retiradas da sua vida, voe pelo corredor. Voe pelo corredor. Voe pelo meio da igreja. Sobre todo mundo. Você precisa saber que eu preciso quebrar esse orgulho. Chega de religião. Sobe rapidamente. Atire-se no altar. E pede a Deus que te perdoe. Pois o Senhor não pode dar mais de ti. Ele precisa que você dê mais de ti para Ele. E eu convido a igreja, para aquele que quiser, não vir escondido, mas ir voando pelo corredor. Eu convido você, a mensagem ainda não terminou, mas eu convido você a fazer o concerto. Não importa se você toca na igreja, se você canta, se você é diácono, se você é pastor, se você chegou ontem. Uma coisa eu quero te dizer: a igreja do Senhor não pode ser fria e nem morna. E é assim que o Senhor tem olhado para a igreja, como um povo frio, indiferente, que não se preocupa com a salvação, se não se preocupa com quem está vendo, como se preocupar com a própria salvação. Quantos que estão preocupados que se o relógio atrasar, amanhã ele vai perder hora, mas ele pode passar uma noite inteira numa festa que ele nem se lembra. Ele
pode passar horas jogando bola, que ele vai trabalhar na segunda-feira descansadinho, no outro dia. O Senhor convidou aquela mulher e disse para ela: não vem escondido, não. Saia voando pelo corredor. Cadê a equipe de louvor? Vocês vão vir andando, voando ou rastejando? Todos do louvor. Todos do louvor. Quanto mais você demorar para chegar aqui, mais vai demorar para terminar o culto. Eu quero todos do louvor aqui em cima. Todos. Estou te esperando, servo. E eu convido todos agora, que se tiver coragem, como essa mulher teve, de se encarar, de reconhecer a sua situação. Agora, uma coisa eu te digo: se você, depois dessa mensagem, depois desse testemunho desta mulher, quiser continuar do mesmo jeito, vou te dar uma resposta: o problema é teu. Continue assim. Mas quando Jesus voltar, não culpe a sua pastora. Não culpe a palavra de Deus. Porque o Senhor disse: eu te aconselho, de mim, compre ouro fino, refinado no fogo, onde é provado todas as impurezas. Eu convido você, que quer ser transformado nesta noite, a vir para frente. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem para frente, se aperta, isso. Bem para frente, vem para frente, isso. Encosta no trono, encosta no altar. Não vai ligar projetor, nada, só encostar no altar. Isso. Pode vir entrar aí beirando a mesinha do projetor.